E aí, pessoal, tudo pronto para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Preparados. Hoje a gente vai se aventurar por um tema que todo criativo conhece bem: o medo de errar. E para nos guiar nesse desafio, a gente tem um texto incrível Legal. que explora a relação desse medo paralisante com a nossa criatividade. Yeah. E mais importante, como a gente pode finalmente dar um nocaute nesse bloqueio Isso. e deixar as ideias fluírem livremente. Sabe, me identifico demais com essa batalha contra a insegurança. Teve uma vez que eu estava escrevendo um conto para um concurso, Uhum. e na hora de clicar em enviar, meu coração quase saiu pela boca. Aquele turbilhão de pensamentos. Ai, que E sua medo. história foi uma bomba. E se a galera cair na gargalhada, quase deixei a oportunidade de escapar por causa do medo. Mas calma essa aventura. Eu conto o final mais tarde, Tá. mas antes de entrar nos meus perrengues literários, vamos entender a raiz desse medo todo. Por que será que a gente treme na base só de pensar e dar um passo em falso? É fascinante como essa aversão ao erro tá gravada no nosso DNA, né? Imagine só. Lá na época das cavernas, um passo em falso podia significar virar jantar de um tigre dentes de sabre. É verdade. Nosso cérebro evoluiu para evitar o perigo a qualquer custo. E esse instinto de sobrevivência continua firme e forte. Só que hoje os predadores mudaram de figura. Mudaram. São as expectativas altíssimas. O chefe carrancudo da crítica implacável nas redes sociais, o medo de dar de cara na porta. E essa resposta natural ao medo pode acabar sufocando a nossa criatividade, transformando a gente numa estátua de sal. É como se a gente vivesse num campo minado, né? Com medo de pisar em falso e, bum, explodir a criatividade em um pedaço. Exatamente. Mas o texto que estamos explorando aqui Sim. nos lembra de algo crucial. Errar não é o fim do mundo, muito pelo contrário. É um trampolim para a inovação, uma etapa essencial no processo criativo. Pensa em quando você aprendeu a andar de bicicleta. Quantas vezes você vai parar no chão? Antes de conseguir se equilibrar. Errando, ajustando, tentando de novo, que a gente domina qualquer coisa nova. Aprender a criar é a mesma coisa. É um processo de tentativa e erro, de tropeços e recomeços. Exatamente. A história da criatividade é um grande laboratório de erros e acertos. Se a gente for analisar a fundo as grandes invenções, as descobertas que mudaram o mundo surgiram de uma montanha de tentativas frustradas. Imagina se Thomas Edison tivesse desistido da lâmpada na segunda, na centésima vez que ela não acendeu. Meu Deus. Estaríamos até hoje na Era das Velas. Se você, Marie Curie, tivesse desanimado depois de passar anos no laboratório, exposta à radiação sem nenhum resultado aparente. Acho que o mundo da ciência teria perdido uma das suas mentes mais brilhantes. Aliás, falando em ciência, você sabia que pesquisas recentes em neurociência mostram que o medo ativa áreas no nosso cérebro como a amígdala, que estão ligadas à resposta de luta ou fuga. Sim. É como se o nosso cérebro primitivo assumisse o controle, nos preparando para enfrentar um perigo iminente. É incrível como a gente pode traçar um paralelo entre a reação física ao medo e o bloqueio criativo. É como se a amígdala, essa sentinela superprotetora, gritasse no nosso ouvido: perigo, criatividade em risco, abortar missão. Mas a gente precisa aprender a silenciar esse alarme e mostrar para o nosso cérebro que, na maioria das vezes, o erro não é uma ameaça fatal, mas Então. sim uma oportunidade de aprendizado. Show de bola essa conexão com a neurociência. Yeah. Como se a gente estivesse hackeando o sistema. Yes. Reprogramando o nosso cérebro para enxergar o erro como um aliado e não como um inimigo. E falando em inimigos da criatividade, tem um que anda de mãos dadas com medo: o perfeccionismo. Esse, meus amigos, é um verdadeiro mestre na arte de sabotar nossa criatividade. O perfeccionismo é um daqueles vilões sorrateiros que se disfarça de virtude. Ele te coloca numa corrida desenfreada atrás de um ideal inatingível, de uma perfeição que só existe na nossa cabeça. E o resultado? A gente fica travado num ciclo infinito de não tá bom o suficiente, precisa melhorar mais um pouquinho, adiando a hora de mostrar o nosso trabalho pro mundo. No final das contas, a gente acaba não fazendo nada. Fica preso na fase do rascunho, do terno quase pronto, com medo de mostrar as nossas imperfeições. Verdade. E a pior parte é que essa busca pela perfeição é uma ilusão. Um conto de fadas que só serve para nos paralisar. O texto que a gente está analisando aqui traz uma sacada genial. A perfeição não existe. Ela é uma miragem, uma fantasia que nos impede de seguir em frente. Se até os grandes artistas, escritores, músicos, todos eles lidam com a autocrítica, com a pressão de criar algo impecável. Por que a gente se cobra tanto? Porque a gente acha que precisa ser diferente. E tem mais. Walter Austin Kleon, que é citado no texto. Tem uma frase que é um soco no estômago do perfeccionismo.
Permita-se criar coisas ruins de vez em quando. Ele defende que é justamente no meio do caos, da experimentação sem obrigação de ser perfeito, que as ideias mais geniais surgem. A gente precisa se libertar das correntes da perfeição e se jogar de cabeça no mar da criatividade. Mesmo que a água esteja um pouco turva. Sabe essa ideia que me lembra da Mona Lisa? Você sabia que na época em que o quadro foi pintado, as feições dela foram consideradas estranhas, até meio desproporcionais. Hoje, esses defeitos são parte do charme da obra, do que a torna tão única e reconhecível. É como se Leonardo da Vinci tivesse desafiado os padrões de beleza da época, abraçando as imperfeições e transformando-as em arte. Sensacional essa comparação com a Mona Lisa. O que era visto como erro, como algo fora dos padrões, acabou se tornando a marca registrada da obra. Isso nos mostra que a beleza está muitas vezes naquilo que foge do convencional, naquilo que ousa ser diferente. E o mais legal é que o texto não fica só na teoria. Ele nos dá ferramentas para colocar tudo isso em prática. Exatamente. O texto nos apresenta 4 exercícios práticos, que são como um kit de ferramentas para desmontar o medo de errar peça por peça. Legal. E no próximo bloco a gente vai explorar cada um deles em detalhes, te dando um guia passo a passo para você aplicar essas técnicas na sua vida e turbinar a sua criatividade. Prepare-se para se libertar das amarras do medo e dar asas à sua imaginação. Isso aí. E aí, pronto para se aventurar nesse laboratório criativo. O texto que a gente trouxe hoje nos convida a experimentar 4 exercícios práticos, que são como antídotos contra o medo de errar. Eles nos ajudam a desconstruir essa barreira mental e abrir espaço para a criatividade fluir livremente. O primeiro deles é o desafio dos 5 minutos, que é como um sprint criativo para despertar a nossa imaginação. A ideia é simples. Você pega um papel, um instrumento musical, qualquer ferramenta que te inspire. E se joga de cabeça na criação por 5 minutos sem pensar muito, sem se preocupar com o resultado final. Vale rabiscar e escrever sem parar a improvisar uma melodia. O importante é liberar o fluxo criativo sem censura. É como um aquecimento para os músculos da criatividade. Um jeito de tirar a ferrugem e se reconectar com o seu potencial criativo. E o legal é que ao se libertar da pressão do resultado perfeito, você abre espaço para experimentação, para o surgimento de ideias inesperadas. O segundo exercício é para quem tem estômago forte. Faça 10 coisas horríveis. Nossa. A proposta é se desafiar a criar 10 coisas. Você sabe que eu vou ficar bem, digamos assim, longe de ser em obras-primas, desenhos dignos de uma criança de 5 anos, ideias que fariam Einstein revirar no túmulo texto que dariam inveja ao Ed Wood. A ideia aqui é tirar o peso da expectativa, dar um abraço no seu lado amador e se divertir com o processo. É como dizer para o seu crítico interior: pode vir criticar à vontade, eu não tô nem aí. E no meio dessa bagunça criativa, e quem sabe você não descobre uma pepita de ouro escondida. O terceiro exercício é mais introspectivo e nos convida a fazer uma viagem no tempo. A coleção de erros. A missão é criar uma lista dos seus erros mais memoráveis, mas com um toque especial. Você vai focar no que aprendeu com cada um deles. É transformar a frustração em aprendizado. Usar a experiência do passado como um mapa para o futuro. Adorei essa ideia de criar um museu dos nossos erros. É como transformar os tombos do passado em degraus para o sucesso. A gente costuma ter vergonha dos nossos erros, mas eles são parte fundamental da nossa trajetória. São eles que nos moldam e nos impulsionam para frente. E por fim, o exercício mais desafiador de todos. Criar em público. A proposta é compartilhar algo inacabado e imperfeito com o mundo. Sei que dá um frio na barriga só de pensar. Mas é libertador perceber que as pessoas não estão tão preocupadas assim com os nossos erros. É verdade. Muitas vezes a gente cria monstros na nossa cabeça, imaginando julgamentos que nem existem. Compartilhar o processo criativo com todas as suas imperfeições pode ser uma forma de se conectar com outras pessoas, de criar laços genuínos e inspirar outras pessoas a também se libertarem do medo de errar. É como dizer: ei, eu também sou humano, eu também erro e tudo bem. Esses exercícios são como bússolas que nos guiam no mapa da criatividade, nos ajudando a navegar pelos mares revoltos do medo e a encontrar o nosso próprio tesouro criativo. Mas e aí você está pronto para colocar a mão na massa, para te inspirar ainda mais nessa jornada? A gente separou algumas histórias de pessoas que transformaram o medo em combustível para o sucesso. E a gente está falando de gente grande. A J.K. Rowling, por exemplo, a autora da saga Harry Potter, um fenômeno mundial. Você sabia que ela foi rejeitada por 12 editoras antes de conseguir publicar o primeiro livro? 12. É muita porta na cara, né? Imagina a frustração, a vontade de jogar a toalha e dizer: quer saber, essa história não é boa o suficiente. Mas ela persistiu, acreditou no seu potencial e no fim conquistou o mundo com a magia de Harry Potter. E tem o Walt Disney, um ícone da animação, da criatividade e da magia. Ele foi demitido do seu emprego num jornal porque o chefe achava que ele faltava criatividade. É de cair o queixo, né? O cara que criou o Mickey Mouse, a Disney World, um império do entretenimento, foi considerado sem criatividade. Essa história do Walt Disney é um tapa na cara do medo e da insegurança.
É a prova de que a gente não pode deixar o julgamento dos outros definir o nosso valor, o nosso potencial. E mais importante, que o Walt Disney usou essa rejeição como um trampolim, como um incentivo para criar algo ainda maior, ainda mais mágico. Exatamente. O que a gente aprende com essas histórias é que o sucesso não é uma linha reta. É uma montanha russa com altos e baixos, curvas inesperadas e momentos de pura adrenalina. É a persistência e a resiliência. A capacidade de aprender com os erros e seguir em frente que nos leva ao topo da montanha. Essas histórias nos mostram que o medo de errar é como um gigante de papel. Ele parece invencível, mas basta um sopro de coragem para derrubá-lo. E por falar em coragem, lembra que no começo do episódio eu contei que quase desisti de participar de um concurso de contos por medo da crítica. Pois no fim, respirei fundo e vi o texto. E aí, conta tudo. O que aconteceu? Preparem-se para uma reviravolta digna de um filme de suspense. Não ganhei o concurso, mas recebi um feedback incrível dos jurados. Que bom. Eles elogiaram a minha escrita, a originalidade da história e me incentivaram a continuar escrevendo. Foi como se tivessem me dado um mapa para encontrar o meu próprio tesouro literário. Que legal, viu só? Você transformou o medo em uma oportunidade de aprendizado e ainda recebeu um incentivo para seguir em frente. É a prova de que a gente não pode deixar o medo nos paralisar, nos impedir de compartilhar nossa voz com o mundo. Exatamente. E o mais importante é que, ao me arriscar ao sair da minha zona de conforto, eu descobri que a crítica não era esse bicho de 7 cabeças que eu imaginava. Claro que nem todo feedback é positivo, mas a gente precisa aprender a filtrar o que realmente faz sentido e usar isso para evoluir. É como a gente falou lá no início, o erro é um professor. É ele que nos mostra o que podemos melhorar, que nos ajuda a aprimorar as nossas habilidades e a lapidar o nosso talento. E no próximo bloco a gente vai finalizar esse mergulho no mundo da criatividade, trazendo algumas reflexões e dicas para você colocar tudo isso em prática e se tornar um mestre Jedi da criatividade. Prepare-se para desvendar os segredos da força criativa. E chegamos à última parte do nosso mergulho aqui no The Deep Dive. E para finalizar com chave de ouro, a gente quer te deixar com uma pergunta. Para você mastigar, digerir e transformar em combustível para a sua jornada criativa. Boa. Tá. Pensa no momento da sua vida em que você deu de cara com um erro daqueles, algo que na época te fez querer cavar um buraco e se esconder do mundo, mas que olhando para trás, você percebe que te levou para um caminho completamente diferente, te ensinou uma lição valiosa, abriu portas que você nem imaginava que existiam. É incrível como que a gente enxerga como um bico sem saída, um fracasso monumental, pode ser na verdade um atalho para um lugar muito mais interessante, muito mais rico em aprendizado e oportunidades. É. A gente tem a mania de focar no resultado final, na linha de chegada. No sucesso ou no fracasso. Mas a verdade é que a jornada com todas as suas curvas e obstáculos e desvios é tão importante quanto o destino final. É nesse caminho tortuoso que a gente coleciona as melhores histórias, os aprendizados mais profundos, as cicatrizes que nos tornam mais fortes e resilientes. É verdade. Esses erros, essas experiências que a gente tenta esconder embaixo do tapete, são, na verdade, as peças que formam o quebra-cabeça da nossa história, da nossa identidade, da nossa forma única de criar e de enxergar o mundo. São os nossos erros que nos dão a textura, a profundidade, a beleza singular que nos diferencia da multidão. Verdade. Então, o convite que a gente deixa hoje é: abrace os seus erros, faça as pazes com as suas imperfeições, transforme os seus tropeços em degraus para o sucesso, use a experiência do passado como um mapa, para navegar no presente e construir um futuro mais criativo, mais autêntico, mais livre de amarras e medos. Isso aí, lembre-se, errar não é o fim da linha, é apenas uma vírgula, uma pausa para respirar, recalcular a rota e seguir em frente com mais sabedoria, mais experiência, mais bagagem para contar histórias. E quem sabe, o erro de hoje pode ser a semente da sua próxima grande ideia, da sua próxima obra-prima. A gente espera que esse mergulho no mundo do medo e da criatividade tenha te dado ferramentas para encarar os seus desafios de forma mais leve, mais corajosa, mais criativa, e que você saia daqui pronto para se jogar de cabeça no mar da criação sem medo de se afogar nas ondas da insegurança. Continue explorando, continue experimentando, continue criando, continue errando, continue aprendendo. E não se esqueça de compartilhar as suas descobertas, as suas vitórias, os seus erros, as suas histórias com a gente. A gente adora se conectar com você e acompanhar a sua jornada criativa. É isso aí. Até o próximo mergulho aqui no The Deep Dive.